E aí, minhas lindezas, eu sou a professora Carla do Mundo Química e estamos juntos hoje para trabalhar um pouquinho sobre a química orgânica. Vem comigo! E hoje é a básica da química orgânica. Trabalharemos um pouquinho sobre o conteúdo inicial da química orgânica. No século XVIII, a química começa a ser dividida em química de origem animal e vegetal e química mineral. Sendo que nessa época, a química de origem animal e vegetal, ela era trabalhada em cima de compostos que apresentavam como átomo central o carbono. Por isso, a química orgânica hoje é a química que trabalha com os compostos de carbono. Nesta mesma época, acreditava-se que existiria uma força vital que produziria os compostos orgânicos. Então, todo e qualquer composto orgânico só poderia ser produzido a partir de uma força vital. Essa teoria foi proposta por Berzelius nesse mesmo século XVIII. Porém, em 1828, Friedrich Wöhler, discípulo de Berzelius, percebeu que ao aquecer um composto inorgânico, o cianato de amônio, ele produziu pela primeira vez um composto orgânico em laboratório. A ureia tinha sido descoberta e a partir daí a química orgânica cresce de uma maneira estrondosa. Puta vida! Agora nós entenderemos o porquê que o carbono tem uma química só para ele. Vamos retomar então algumas coisinhas que a gente precisa saber sobre o carbono. O carbono encontra-se no grupo 14 da tabela periódica, portanto, ele apresenta 4 elétrons na camada de valência. Mas tu pensa que ele vai perder esses 4 elétrons? Não, ele vai compartilhar por ligação covalente dativa para alcançar a estabilidade de 8 elétrons na camada de valência. Outra característica importante do carbono é a possibilidade de encadeamento e de ligações com outros elementos químicos como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, principalmente. O carbono, ligando-se a outros elementos químicos, como o enxofre, o nitrogênio e o hidrogênio, dá a ele o caráter anfótero. O que significa isso? Ele pode adquirir um NOx mais 4 até menos 4, dependendo se ele se liga a elementos mais eletronegativos e a elementos menos eletronegativos que ele. Agora, um fator importantíssimo que tu não pode esquecer nunca. O carbono, ele é tetravalente. Ele sempre vai fazer 4 ligações. Essas ligações podem ser ligações simples, podem ser ligações duplas ou pode ser ligação do tipo tripla. Essas ligações podem ser 4 ligações covalentes simples, com átomos iguais ou com átomos diferentes, desde que respeitando a tetravalência e as valências dos demais átomos, como o enxofre e o oxigênio, que fazem apenas 2 ligações, o hidrogênio, que sempre vai fazer uma ligação, e o nitrogênio, que sempre vai fazer 3 ligações. Outra forma do carbono se estabilizar é a partir de 2 ligações simples e uma ligação dupla, sempre respeitando a tetravalência. As 4 ligações do carbono também podem ser uma ligação tripla e uma ligação simples. A última possibilidade que existe são 2 ligações duplas para o carbono alcançar a estabilidade. Essas ligações do carbono recebem nomes especiais. Elas podem receber o nome de ligações covalentes do tipo sigma e ligações covalentes do tipo pi. Todas as ligações covalentes do tipo sigma são por interpenetração frontal dos orbitais, ou seja, quando o átomo de carbono faz uma ligação, é uma ligação covalente do tipo sigma. Não interessa se é com outro átomo de carbono ou se é com outro elemento químico qualquer. Quando existem 2 ligações entre átomos de carbono ou então entre o carbono e algum outro elemento químico, eu tenho uma ligação que é por interpenetração frontal, que é a ligação covalente do tipo sigma, e uma ligação que acontece por nuvem de elétrons, que a gente vai chamar de ligação covalente do tipo pi. Porém, o carbono pode fazer 3 ligações com ele mesmo ou com outros átomos de outros elementos químicos. Essas 3 ligações, uma é por interpenetração frontal e as outras 2 são por nuvens de elétrons. Portanto,
uma ligação covalente do tipo sigma e 2 ligações covalentes do tipo π. E agora a gente vai trabalhar como é feita esta representação dos compostos orgânicos. Essas representações podem ser feitas de algumas maneiras. O carbono tem essa capacidade de se ligar a ele mesmo e a outros elementos químicos. Portanto, pode aparecer somente o carbono e os demais elementos químicos, salvo o hidrogênio, que tem o poder da invisibilidade. Tu está vendo essa representação que tem aqui ao lado? Os hidrogênios, eles não estão aparecendo. Mas o que tu já sabe? Que o carbono sempre é tetravalente. Ele sempre tem que fazer 4 ligações e, portanto, os hidrogênios vêm para completar a tetravalência do carbono e de qualquer outro átomo que esteja precisando completar as suas ligações. Esta representação pode ser feita de maneira mais compacta. Onde a gente enxerga o primeiro carbono ligado a 3 hidrogênios, eu posso colocar esses 3 hidrogênios ao lado do carbono, formando CH3. O segundo carbono ligado a 2 hidrogênios, CH2. Terceiro carbono ligado a 2 hidrogênios, CH2. E o quarto carbono ligado com dupla ligação ao oxigênio e uma ligação simples ao átomo de hidrogênio. A terceira forma de representar é ainda mais simples, onde cada átomo de carbono é representado no vértice, os hidrogênios continuam invisíveis e os demais átomos aparecem normalmente, como é o caso do oxigênio, ligado à dupla ligação com o carbono. Agora classificaremos os carbonos quanto ao número de outros átomos de carbono ao qual ele está ligado. Aqui nós temos uma representação de uma molécula que apresenta carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. O que é um carbono primário? É aquele carbono que está ligado a um outro átomo de carbono. O carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono. E o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Agora falaremos de um ponto muito importante, que é a hibridização do carbono. Existem 3 tipos de hibridização do carbono: sp3, sp2 e sp. E cada uma delas depende do tipo de ligação que faz cada átomo de carbono. A hibridização do tipo sp3, ela acontece quando o átomo de carbono faz somente ligações covalentes do tipo simples, dando a ele uma geometria do tipo tetraédrica. A hibridização do tipo sp2 acontece quando o carbono faz 2 ligações covalentes simples e uma ligação dupla, dando a ele uma geometria do tipo trigonal plana. E a hibridização do tipo sp acontece quando o carbono faz 2 ligações covalentes duplas ou então uma ligação covalente tripla e uma simples, dando a ele uma geometria do tipo linear. Vale a pena nesse momento nós lembrarmos que a geometria tetraédrica tem um ângulo de 109 graus com 28, a geometria do tipo trigonal tem um ângulo de 120 graus e a geometria do tipo linear tem um ângulo de 180 graus. Nesta aula de hoje nós trabalhamos um pouquinho com a química orgânica. Nós vimos a classificação, nós vimos o porquê que o carbono é tão importante dentro da química orgânica, a gente viu a capacidade de encadeamento, nós vimos hibridização. Te liga nisso daí e rumo ao topo do Enem. Minhas lindezas, gostou da aula? Dá o teu like, te inscreve no canal, vem com nós, dá o teu comentário aí também. Beijão!